Hello pessoal, sejam bem-vindos no canal da Ciência no Ponto. Bom, neste vídeo aqui nós estaremos a provar este integral por somas de Riemann, né? Somas de Riemann. Por exemplo, eles dizem, prove que o integral definido de 0 até b de x ao quadrado de x é igual a b ao cubo sobre 3, considerando partições em n subintervalos iguais usando a fórmula. Então, temos a fórmula deste somatório. Significa que isto já não é aquela brincadeira da secundária, né? Que te dá um integral para calcular. Aqui já te dá um resultado do que você vai ter aqui. Então, é para provar, né? Então, a fórmula que vai nos permitir nós provarmos isto é esta, querido. Então, preste muita atenção e comece aí a escrever. Bom, a fórmula que vai nos permitir é aquela que diz que se eu tenho, por exemplo, o integral definido, por exemplo, de um determinado A até B de que? De f de x, de f de x, d de x, isto será igual ao que? Ao limite, será igual ao limite de n tendendo a infinito, de que? Do somatório, de que? De i quando é igual a 1 até o n, né? De que? De f de xi vezes o delta x, né? Vezes o delta x. Então, esta fórmula é a que nos vai permitir nós matarmos vários casos aí, querido. Então, por isso que esta fórmula deve estar aí na tua cabeça. Então, agora, existe algo que você precisa de saber. O que você precisa de saber? É calcular o xi e saber calcular o delta i. Como é que eu vou calcular o delta x? Desculpa. Então, o delta x na verdade será igual a b menos a sobre o n. Então, esta é a fórmula que nos vai permitir calcularmos o delta x. Esta é a fórmula que nos vai permitir calcular o delta x, e para nós calcularmos o xi será igual ao que? A mais o i vezes o delta x. Então, esta é a fórmula que nos vai permitir calcularmos o xi. Então, tendo essas fórmulas, nós podemos provar que realmente este integral vai valer isto, usando exatamente esta fórmula aqui. Então, mas antes de mais nada, poderíamos calcular o delta x, né? Calcularmos o delta x através do integral que nos deram aqui. Então, o delta x teria de ser igual ao b. O b é o próprio b. Vamos colocar aqui que é o limite superior, menos o limite inferior, que é exatamente o zero. Então, que é zero sobre o n. Então, temos que o delta x será igual a b menos zero. Já sabemos, então isto vai ser b sobre n. Então, agora podemos calcular o xi, né? Já temos o que? O delta x, né? Podemos calcular o xi. Então, o xi terá de ser igual ao a, que é o limite inferior. O a é o zero em função deste integral. É exatamente o zero. É o zero mais o que? O i vezes o delta x. O delta x deu-nos isto aqui, que é o b sobre n. Bom, lembrando que o xi pode variar, né? Pode variar o xi. Lembrando que o xi pode sempre variar. Então, o xi aqui terá de ser igual ao quê? A b sobre n i, né? Então, temos que o xi é essa expressão. Para o i igual a 1, teríamos 1b sobre n. Para i igual a 2, teremos 2b sobre n, e assim sucessivamente. Isto pode variar, mas aqui nós estamos em função do xi, né? Como estamos em função do xi, então vamos parar por aqui. Então, podemos chamar este nosso integral, teremos que estamos a aplicar nesta fórmula, né? Que será o integral de 0 para b de que? De x quadrado
d de x. Nós queremos provar que isto é igual a isto aqui, né? Uma vez que nós queremos provar, devemos aplicar esta fórmula, que será igual ao limite de que de n tendendo a infinito do somatório quando i é igual a 1 até exatamente o n de que? Do xi. O xi nós dissemos que era b sobre n e b sobre n i, mas aqui nós temos f de que? De xi. Significa que a minha função f qual é? É esta aqui, é o x ao quadrado. Então, significa que isto tudo estará elevado ao quadrado vezes o que é o delta x. O delta x nós já havíamos calculado aqui, dissemos que era b sobre n. Então, teremos aqui o b sobre o n. Então, podemos prosseguir. Então, teremos aqui o integral definido de 0 até b de x ao quadrado d de x, que será igual ao limite de n tendendo a infinito, de que do somatório de i quando é igual a 1 até n de que isto podemos distribuir, praticamente teremos b quadrado sobre n quadrado e teríamos o i ao quadrado vezes aqui o b sobre o n, né? Então, teremos praticamente aqui o b, aqui 0, então teríamos x ao quadrado d de x, que será igual ao limite de que? Podemos fazer o que? B vezes b vai dar b ao cubo, né? Limite de n tendendo a infinito do somatório de n, aqui é i, sendo igual a 1, teria b vezes b, teria b ao cubo, i ao quadrado sobre n ao cubo, porque n ao quadrado vezes n vai dar n ao cubo. Então, isso por ser constante, pela propriedade de somatório já aceita, isto pode sair para fora, né? Então, teríamos isto aqui, b0, x ao quadrado, d de x, que será igual ao limite de que? De n tendendo a infinito, de que? De b ao cubo sobre n ao cubo, vezes o somatório de n, quando i é igual a 1, de que? De i quadrado. E isto aqui, consegues perceber que foi o que nos foi dado aqui? Que equivale a essa expressão. Então, podemos substituir por essa expressão. Então, teríamos o integral definido de 0 a b de x ao quadrado d de x, que será igual ao limite, quando o n tende a infinito, de que? De b ao cubo, aqui temos n ao cubo, vezes o que? Essa expressão toda aqui é esta, que é n de n mais 1, 2n sobre 6. Então, temos o n, de que? De n mais 1, aqui temos o 2n mais 1, tudo sobre, ou seja, a ideia era multiplicar isso tudo aqui, né? Para você matar este caso aqui, matar este limite, mas aqui eu vou fazer umas manipulações terríveis, porque nós já não estamos na secundária. Então, o que é que você ia fazer? Teríamos limite de que? De n tendendo a infinito. Sabes, quando o limite, o n tende a infinito, vamos levar ao maior grau numerador e denominador, né? Então, praticamente aqui, distribuindo tudo isso aqui, eu acredito que você... distribuindo tudo isso aqui, eu acredito que você teria... Vamos colocar o b ao cubo sobre n ao cubo, vezes aqui... O n de maior grau seria 2n ao cubo sobre o 6, fazendo a respectiva distribuição, né? Dessa expressão aqui. O que ia nos interessar é isso. Corta, corta. Então, terias de 0 a b, x quadrado d de x, que será igual ao limite de que? De b ao cubo, o n tende aqui a infinito, de b ao cubo, 2b ao cubo sobre o 6, né?
Então, teríamos aqui de B0 x quadrado d de x, que será igual ao quê? Isso aqui simplificando, ficas com b ao cubo sobre 3. Então, demonstramos que realmente este integral é igual a isto pela soma de rima, né? Então, agora podemos passar para o próximo exercício. Quem se acha massa pode arrebentar o próximo exercício, né? Deixa passar. Então, faça um screenshot e tenta resolver. Prove que o integral definido de 0 a b de x ao cubo d de x é igual a b elevado a 4 sobre 4, considerando partições em n subintervalos iguais usando a fórmula. Então, a fórmula é esta aqui. Bom, do princípio nós já sabemos qual é a fórmula que vai nos guiar. É aquela que diz que o integral definido de 0 a b, já vamos usar logo esta fórmula aqui de 0 a b, de que de x ao cubo d de x será igual ao quê? A b elevado a 4 sobre 4, b elevado a 4 sobre 4, meu Deus, então teremos que repetir, pessoal. Então, é só dizer que a integral de 0 a b de x ao cubo d de x será igual ao que? Ao limite quando n tende a infinito. Quando n tende a infinito de quê? Aqui de somatório, quando i é igual a 1 até n de quê? Do f de xi vezes o delta x. Então, esta é a fórmula que vamos nos permitir calcular isso. Então, agora podemos calcular o delta x. Delta x sabemos que é b menos a sobre n. Então, o delta x terá que ser igual a b. O b, o que é o próprio b no nosso integral? É b menos a. O a também é 0, que é o limite inferior. É 0 sobre n. Então, temos que o delta x é igual a b sobre n. E o a, o xi, desculpa, o xi sempre será igual a mais o i vezes o delta x. Então, xi terá de ser igual a. A sabemos que é 0, que é o limite inferior, é 0 mais i vezes o delta x, que tivemos b sobre n. É b sobre n. Logo, o xi é igual a b sobre n i, né? B sobre n. Então, vamos precisar destes dois dados aqui. Então, podemos voltar aqui na nossa fórmula para demonstrarmos, né? Então, teremos aqui o 0, aqui teremos o bx cubo d de x, que é igual ao limite de n tendendo ao infinito, somatório quando i é igual a 1 até n de quê? De f de xi. Vamos colocar o xi, temos que é b sobre n i, mas está dentro da função f. A função f é esta é elevado a 3. Então, vamos ter que elevar isto tudo a 3 vezes o que é o delta x. O delta x é b sobre n. Então, teria b sobre n. Então, isto aqui terá de ser igual ao limite de n tendendo a infinito, e é igual a 1 de n. Então, canchando essa cena aqui, eu desmostrando, teria já algo mais ou menos assim, n cubo e cubo vezes o b sobre o n, né? Então, praticamente teríamos isso. Aqui estamos a manter sempre que é igual ao limite de n tendendo ao infinito, do somatório de i igual a 1, aqui temos n, isto vezes isto terei b à quarta, isto vezes isto terei n à quarta, aqui terei i ao cubo. Então, posso levar isso tudo, senhor, por ser uma constante, vir aqui fora, né? Então, vindo aqui fora, teríamos algo mais ou menos só por causa de espaço, integral de b0 x cubo dx, que é igual ao limite
de que? De n tendendo ao infinito. Depois teremos o b, isto aqui que passa para fora, teremos b à quarta, n à quarta, vezes o somatório de n aqui, e quando é igual a 1, só ficamos com i ao cubo. Então, ficamos com i ao cubo, né? Então, sabemos que este somatório aqui é exatamente isto que vale esta expressão. Então, podemos colocá-la lá, né? Então, ao colocar, então teríamos isto aqui, integral do infinito de 0 a b de x ao cubo d de x, que será igual ao quê? Ao limite de n tendendo a infinito, n tendendo a infinito, de que aqui teremos o b4, aqui n elevado a 4, vezes aqui o que? O somatório disto, nós temos que era essa expressão n ao quadrado, n mais 1 tudo ao quadrado sobre 4. Então, teremos n quadrado, temos aqui n mais 1 quadrado sobre 4, né? Então, eu aqui sempre nesse vídeo vou fazer manipulações, né? Porque eu acredito que você é um estudante que já tem visão, já sabe fazer as coisas conforme devem ser feitas. No teste, na tua sala, não é para você fazer manipulações da tua cabeça. Dá para ver que isso tudo aqui, o n de maior grau aqui em cima será n quadrado aqui sobre o 4, né? Mas você teria que desenvolver essa cena aqui, aqueles procedimentos ali, porque os docentes geralmente querem os passos, mas aqui é para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, os tsema, cortar na minha linguagem. Então, ficas com limite de b sobre 4, b elevado a 4 sobre 4, que é exatamente isto mesmo, né? Então, só dizer integral definida de 0 a b de x ao cubo d de x será igual ao quê? A b sobre 4, b elevado a 4 sobre 4, que é exatamente isto. Nós temos que esse limite valia isto. E conseguimos demonstrar CQD. Como queríamos demonstrar. Graças a Deus conseguimos matar. Que bom, que bom, que bom. Então, se você gostou, se inscreva para mais vídeos de análise e coloque aí nos comentários se você quer mais vídeos de análise. Coloca aí análise. Coloca aí análise. Análise, se você quer arrebentar a sua análise 1, eu vou te acompanhar essa análise 1, Prof. Albino. Então, aquele beijinho, queridos, abraços e tchau. Se você gostou, não deixa de escrever aí.